E conforme nós prometemos hoje aqui no programa Espaço Mulher, que teríamos um bate-papo muito importante sobre um tema meio desconhecido. Por mais que a gente busca estudar e ler sobre questões neurológicas, psiquiátricas, psicológicas, mas sempre a gente tem o que aprender. Eu convido você, mãe, mulher, dona de casa, pai, onde você estiver, a podendo, é claro, migrar para o Facebook, porque assim você vai não somente nos ouvir, mas também nos ver. E você que está aí só no rádio, para 87,9, pode participar, fazendo perguntas pelo WhatsApp, 3201-8071. E quem estiver no Facebook pode fazer comentários e, na medida do possível, nós vamos colocando aqui. Então, vamos cumprimentar nossas amigas, essas meninas que já são conhecidas aqui da Melodia, já fazem parte da família Melodia. Vamos começar aqui por Ronise. Que bom tê-la de volta aqui no programa, Ronise. Obrigada, minha querida amiga. É um prazer sempre imenso estar aqui com vocês. Sempre, sempre, sempre. Bom dia a todos. Da última vez que o Ronise esteve aqui, a gente falou sobre da questão das telas, não foi, Ronise? Isso, e exatamente. Você prometeu que vinha fazer a parte 2 sobre o tema. Agora, hoje vai ser outro tema, mas você ainda volta aqui, claro. Viu, Eneida? Convoca ela aí para vir um dia falando sobre... Para continuar sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. O perigo do excesso de telas na vida das crianças e dos adultos também. Mas o nosso foco vai ser sobre os prejuízos na vida da criança. Nós vamos ter mais vezes isso aqui, vocês já estão comprometidas com a Rádio Melodia. Mas hoje o tema é neurodivergentes. Bom dia, Eneida, já é da casa. Bom dia, Rose, que prazer estar aqui, né? Já faz um tempinho que eu não venho. Pois com é. você. Isso. Mas Eneida já faz parte aqui. Quem não se lembra do programa Crescer e Brilhar? Crescer e Brilhar. Tá em stand-by. Mas depois a gente volta, se Deus quiser. A vida é feita assim de momentos, de fases, né? De um determinado momento a gente precisa dar uma paradinha, Isso, como você falou, um stand-by, né? Faz parte, ainda mais nesses dias atuais, nós estamos com uma gama de atividades cada vez mais crescente, né, Eneida? Muitas demandas, Sim. muitas demandas. E um dos motivos de eu parar o programa foi exatamente a neurodivergência. Ouviram aí, ouvinte? As mães renunciam a muitas coisas por causa de um filho. A Eneida tem essa experiência para contar, ela já vai contar já já. Para começar, qual vai ser a primeira que vai explicar para a gente o que é neurodivergência? Vai lá, Ronise, depois a Eneida continua. Vamos lá, o que é isso? Bem, veja bem, gente. Nós sabemos, né, que existem várias deficiências, né? Elas se apresentam de diversas formas, né? Nós temos a deficiência sensorial, né? Temos a intelectual, né? Temos também a cognitiva, enfim. Então, ela se apresenta no ser humano de diversas formas. Sim. Né? Então, são esses os níveis, né, das neurodivergências. Sim, né? então Porque essa palavrinha neurodivergência. Neuro já vem sim, do cérebro, parte tá ligado ao neurológica. cérebro, parte sim. neurológica. Uhum. Exatamente. E a palavra divergência significa algo diferente. Justamente, né? Porque, apesar de sermos seres humanos, todos nós temos as nossas especificidades, né? Cada ser humano, ele é único dentro da sua condição neurológica, física, mental, enfim. Nós somos um conjunto, tá aí, na verdade. Às vezes a gente tem umas neurodivergênciazinhas que nem aparecem, né? Meio assim, camuflada, ou então em nível bem leve. Mas quando fica assim no nível mais, vamos dizer assim, moderado ou severo, aí chama a atenção das pessoas. Não é isso, Eneida? Me fala aí, com suas palavras aí, nos seus estudos. A neurodivergência, eu falo assim, que é o cérebro funcionar fora do padrão considerado normal, né? Então, assim, vão ser várias neurodivergências. Hoje a gente fala do TDAH, a gente fala do autismo, mas é pouco falado, mas existe o TOD, e é essa a neurodivergência que eu vivo na minha casa, por exemplo, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Geralmente as pessoas acham que aquela criança que explode facilmente, ela é uma criança birrenta, ou então, desobediente, mal educada. Teimosa. A criança é muitas vezes tida como um bad boy, um menino mau. Exatamente. Interessante isso, quando eu estudei esse tema, eu lembro que a professora falava muito isso, que essa criança que é considerada um bad boy,
se não é aceita na família, ela vai ser esse bad boy lá fora. É esse verdade. menino mau. Então, vamos explorar mais isso. Então, quer dizer que existem várias neurodivergências. E muitas vezes a gente nega, né? As mães negam, as pessoas negam, porque ninguém, às vezes, não quer enfrentar. Principalmente esse tal do TOD, transtorno opositor desafiador. Como é que se lida com isso? Vamos aqui. Como é que é? A mãe descobre, ou então está vendo ali o seu filho com um comportamento diferente, tem que fazer, em primeiro lugar, o quê? Primeiro passo seria a observação, né, que é fundamental, né, da própria ótimo. família, Sim. né? Porque os sinais eles vão se apresentando, Sim. né? Por isso a importância de ter o acompanhamento da família, né, daquele indivíduo, daquela criança. A partir daí, né, a consciência de que algo não está bem e buscar ajuda, né, buscar a ajuda de um profissional capacitado, né, para que possa ser feita uma avaliação neuropsicológica. Muito bem, Que é o Ronise. ideal, né, na Muito verdade. bem, Ronise. São os 3 passos. Primeiro, observação. Ter a coragem de olhar à sua volta, prestar atenção. Exato. O segundo passo é identificar, Ter a dar consciência, nome, ter né? consciência, não negar. Não negar. É Exatamente. importante fazer o enfrentamento. Exatamente. Verdade. É aceitar, aquilo existe. Então, vamos para o terceiro passo, que são as intervenções. É buscar ajuda, igual você falou, buscar profissionais, se preparar, como vocês têm se preparado, você como mãe tem se preparado para lidar com seu filho. Isso. Não é isso? Falei, Nida, como é isso? Eu comecei a perceber que haviam comportamentos diferentes nele com 2 anos de idade. E aí, naquele tempo, eu fui pesquisar por quê, né? Porque às vezes você fala assim, poxa, será que eu estou errando como mãe? É a primeira Né? pergunta, né? Aquele sentimento de culpa. Isso. E eu tenho 3 filhos, ele é o caçula. E eu falei, mas se eu fui uma boa mãe para os outros, o que é que tem de errado agora, né? Então, não deve ser culpa minha. Ainda bem que você fez essa autorreflexão, né? E aí, eu comecei estudando os perfis de comportamento. A primeira vez que eu te chamei aqui, que eu nem te conhecia, foi para falar sobre isso. Você tinha feito esse curso, né? Perfil de comportamento, você fez exatamente para entender seu filho. Exatamente. Que legal, Eneida. E aí eu falei, essa criança é uma criança dominante, mas aí depois eu fui percebendo que ele não era dominante exatamente, ele era muito influência, era um menino muito risonho, alegre, abraçador, né? Quando me Então, abraça, assim, não quer desgarrar mais. Exatamente. Sim. E aí eu falei, por que tem acontecido, né? Sim. Esses comportamentos Do nada, ele estava explosivos, legal né? aqui, né? Como a gente já viu algumas vezes, tranquilo, brincando, feliz, sorrindo. De repente, ele fica agressivo, né? Assim, Exatamente. Sim. Quando é como se ele não suportasse, né? Sim. O ambiente, por exemplo. Sim, ele fica Porque incomodado. O TOD, ele é muito ambiental, né? Geralmente, quando a gente está estudando o TOD, para chegar ao diagnóstico de TOD, ele precisa ter comportamentos desafiadores em mais de um ambiente. Sim, sim. Isso é Se a criança só é desafiador dentro de casa e nos outros lugares ele é tranquilo, então não pode ter esse diagnóstico. Você falou certinho. pode ser que seja um momento Está irritado ali naquele de ambiente. irritação, ou até mesmo assim, um pico de desenvolvimento, Isso. né? Então, para ter esse diagnóstico, é preciso a criança demonstrar essa oposição, esse comportamento desafiador em vários ambientes. Muito bem. Mais de um ambiente e sempre observando as figuras, né, de autoridade. Então, quem? Pai, professor, alguém que tem um domínio ali, uma autoridade sobre aquela criança. Ele quer desafiar exatamente a pessoa. Ele tem que dificuldade de exerce uma aceitar autoridade. normas, de aceitar Exatamente. limites, de aceitar, né, orientações, né? Exatamente. Muito bem, a gente volta para falar sobre essas características da criança com TOD, que é transtorno opositor desafiador. Mas não é só esse transtorno que faz parte desse universo dos neurodivergentes, não é, Ronise? Exatamente. Nós temos também a questão do autismo, né? Que é algo que... Aí diz assim, está na moda? Não é questão de moda. É que hoje em dia a informação ela está sendo passada de uma forma mais mais abrangente. né? Então, as pessoas estão assim, sabendo mais sobre isso. Exato. Porque
O autismo em si, ele se apresenta, né, na criança, a criança já nasce com aquela condição, essa é a realidade. Né? É bom lembrar que não é uma doença, né? Não é uma condição. doença, é uma condição, né, neurológica, neurodivergente, né, que se apresenta de diversas formas. Mas ela se apresenta ali na faixa etária de 0 a 12 anos. Ela pode se apresentar em qualquer uma dessas... dentro dessa faixa etária a qualquer momento. A qualquer momento. Pode ser que até 9, 10 anos nunca tinha dado nenhum sinal e de pode repente, dar. Então, interessante. Assim, e o que ocorre? A mãe, como aquela questão, eu volto naquela questão, né, da observação. Quanto que é importante o observar. Ou a mãe ou aquela pessoa que tem contato direto, né? Pode ser o pai. Né? Porque existem várias situações em que não tem a mãe, tem o pai, ou cuidadores, avós, responsáveis, né? A pessoa que tiver acesso àquela criança, que tiver, né, como cuidador, vou colocar assim, da criança, ela tem que observar os primeiros sinais, que podem se apresentar até mesmo no momento... da mama, né? Naquele momento do aconchego, desde o iniciozinho, né? Já percebe, o né? momento do amamentar. Então, se a criança ela não fixa o olhar, né, com a mãe, né, quando a mãe, né, tá ali naquele momento aquele contato visual, se não existe, então já é um sinal. O sinal é esse, né? Quando a criança ela não tem contato visual. Forma, exatamente, quando ela não tem esse contato visual com a mãe ou com aquele, né? Aquela pessoa que está amamentando, né? E a questão também do responder à comunicação, né? Porque existe várias formas de você se comunicar, né? Você se comunica através da fala, mas também existe a comunicação não verbal, através dos sinais, do sorriso, dos gestos, né? Enfim, a postura, até mesmo a postura, não é? O piscar de olhos, são vários sinaizinhos que são o modo como a criança, né, se desloca no ambiente, a pisada, também, a até o jeito de pisar, né, de da andar, coordenação motora, não é? Do andar, do engatinhar, tudo isso, né? Porque então a mãe ou quem está cuidando tem que ficar observando. Tem que observar, exato, e esse é o primeiro passo. O segundo, que é e aí depois identificar dessa observação, mesmo porque eu falei assim, né, nesse momento inicial, né, dos primeiros meses do bebê, mas ela pode se apresentar, inclusive a criança ela pode até mesmo começar a falar as primeiras palavrinhas, andar normal, engatinhar, tudo naquelas fases ditas normais, né, de se apresentar. O engatinhar, o andar, o falar. Só que em determinado momento, que existe casos, né, comprovados cientificamente, por exemplo, com 2 anos de idade, ela pode parar de falar. Entendeu? Ela pode ter uma regressão. No andar, no falar. Interessante. Pode ir indo bem, de repente volta. Pode ser aos 4 anos. Ou seja, não existe uma idade cada caso é um caso, eu entendo. Exatamente. Mesmo porque, né, como foi dito aqui, é um ser humano. Ele tem as suas especificidades. Sim. Então, não existe um autista igual ao outro. Não vai existir jamais. Cada um de uma forma... É por isso que tem o nome espectro. Espectro, justamente. Espectro autista. Que é como, uma lembra do Sol? De possibilidades. O espectro solar. Exatamente. Então, tanto de raio. Exatamente. E o autismo em si, muitas vezes, né, ele se apresenta em formas de... Porque existem os irmãozinhos, eu falo assim, né? Que vem dado às mãos, né? São os irmãos que podem... As comorbidades? As comorbidades, que pode ser como o TOD, né? Que a minha colega então, o autismo nunca vem só? Nunca. Pode ele ter o TOD junto, o TDAH, pode ser o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, existe uma infinidade, mas os que mais se apresentam, né? Geralmente é o TOD, né? O TOD, o TDAH. Então, dentro do espectro autista, tem tipos e subtipos. Muito bem, hoje o tema não é exatamente sobre autismo, mas foi excelente você explicar que é um dos tipos de neurodivergência, é o autismo. A Eneida falou, né, um pouco do TOD, mas a gente volta já para continuar com esse tema tão importante que as famílias devem saber. Nós vamos para o nosso apoio cultural. E você que está aí ouvindo o nosso bate-papo de hoje, compartilhe, porque hoje nós temos aqui 2 mulheres que têm se esforçado, têm se preparado, têm estudado para entender este mundo, né, da neurodivergência, esse mundo do autismo, e também estão se preparando para cuidar de mães, porque as mães sofrem também, né? Daqui a pouco a Eneida vai falar desse preparo que ela tem feito para
atender, para receber, para acolher as mães que estão sofrendo, que não sabem o que fazer, já estão cansadas, já estão enfadadas e ficam com a autoestima baixa e não se cuida, e etc, etc. E a Eneida tem se preparado para receber essas mães. Ela já tem aqui o seu espaço, aqui dentro do Espaço Mulher. Temos feito essa parceria e ela vai falar mais sobre isso. Então, não perca agora o nosso próximo bloco com Eneida Sol e Ronise Sampaio, que estão aqui trazendo esse tema tão rico. Vamos para o apoio e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta para o último bloco e hoje estamos conversando com a psicanalista Eneida Sol, que tem estudado, se especializado para cuidar desse universo de mães de neurodivergentes, né, Eneida? E a Ronise Sampaio, que é graduanda em psicologia, também tem se dedicado a estudar para entender o comportamento humano, e elas estão aqui hoje para a gente falar um pouco, ou seja, uma introdução sobre esse tema. E teremos outras vezes, né? Eu brinco sempre, essa é a parte 1, viu? Então, você está devendo a parte 2 das telas e a parte 2 ou 3 desse tema de hoje, ok? Voltando aqui, querida, fique à vontade para dar continuidade aí nesse tema. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu gostaria apenas de solicitar, né, pedir aos pais e também aos cuidadores, né, a questão, como eu já falei aqui, da atenção, da observação, ela é fundamental, não é? E depois desse passo observacional, buscar, né, a ajuda, né, de profissionais, de uma equipe, né, porque é necessário, né, acompanhamento com neuro, com fono, a questão, né, da psicoterapia também é fundamental, né? As intervenções que serão necessárias de acordo com as especificidades. É importante ser acompanhado, né? É importante ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Né? De acordo com as especificidades daquela criança, ou fisioterapia também pode ser. TO, né? Terapia ocupacional. A questão também do nutricionista, porque existe a seletividade alimentar. Isso, é preciso ser acompanhado pelo nutricionista também. A questão do toque, muitas crianças não gostam de ser tocadas. As interações
ações sociais, que é algo que se apresenta bastante. Né, geralmente também. essas crianças têm muita seletividade quanto aos alimentos, elas não Sim, querem com tudo. E aí os certeza. pais ficam insistindo, brigando, Isso. batendo para comer uma coisa que eles não Exato. querem. Exatamente. Isso é interessante, né? Por isso que é bom Muito, saber. muito. Sim, sim. Essa criança também, ela é muito, às vezes, além de ser seletiva nos alimentos, também na roupa. Não Isso. gosta de roupa Texturas, que... né? Texturas. Eu conheço um caso que ele Sim. não A usa costura. cueca, porque ele Sim, sente sim, mal. sim. A roupinha dele é só de elástico folgado. Ele não gosta de nada que aperta. Exato, é a questão Ele do sente toque, mal. né? A sensorialidade é Sensorialidade muito aguçada. E E em cada um se apresenta de uma forma, né? Isso tudo tem que ser interessante. respeitado. Muitos não né? gostam de dormir na cama, gostam de dormir no chão. Tem um que só Isso. dorme no chão, porque ele fica mais à vontade, ele sente muito calor de noite no colchão, na cama, na coberta. A mãe faz tudo para dormir na cama, no meio da noite, diz que ele desce e vai ficar lá embaixo. Interessante esses detalhes, né? São vários Exato. detalhes. Então é importante ter essa Exatamente. observação Observação, para ter esse buscar ajuda, respeito, né? Exatamente. Tem que e ter fazer esse respeito. enfrentamento. Eu tenho um Sim, filho, sim. uma criança que é diferente. E justamente também buscar ajuda, porque a questão da aceitação da família, né? Da que aquele indivíduo, de que o seu filho tem aquela condição, é algo também que se apresenta bastante, né? Então, e que acaba que transfere um sofrimento muito grande. Né? Quando ele não é aceito, né? Exatamente. E também as questões que se apresentam, né, no âmbito familiar, né? E a gente também precisa entender que precisamos cuidar também da família, não Cuidar só da do família, indivíduo. principalmente dessa Porque mãe, a né, família é a Eneida? base. Com certeza. Se não cuidamos da base, não adianta a gente ir lá no local fazer intervenção com aquele indivíduo se a base está fragilizada. Então, necessário essa percepção e também cuidado. Né? Tudo tem que é um ter todo, esses passos, na né? verdade. Eu repito esses passos que são importantes. A observação, o enfrentamento, quer dizer, eu preciso agir Exato. para ir para o Buscar terceiro ajuda, passo, que são as das intervenções. Você Sim. buscar ajuda, Sim, buscar mesmo. Eu tenho que buscar essas terapias alternativas, né, Nida? É assim que você tem feito. Eu acredito que uma das maiores dificuldades, principalmente em relação ao TOD, porque assim, Fernando, ele tanto tem o TOD quanto um TDAH misto, que é a hiperatividade com a falta de atenção, né? Então, assim, o próprio TDAH já faz com que a pessoa fique nervosa. Imagine tendo o TOD associado, né? E uma das maiores dificuldades é a aceitação familiar, porque assim, ainda que essa mãe tenha um olhar voltado, nem sempre o pai, os irmãos, os avós, os tios vão ter esse Que mesmo nada, olhar, esse menino né? precisa de uma surra. Exatamente. Então, assim, eu já fui muito julgada de eu não saber criar meu filho. Você sofria com isso. Me conte um muito. pouquinho sobre isso, em um Eu minuto. já Como era o fui seu muito sofrimento? Era assim, você não sabe cuidar, esse menino é assim porque a mãe não corrige. E aí você fala, poxa, se eu fui mãe de 2 e deu certo, por que no terceiro não tá dando certo, né? E muitas vezes eu já saí de ambientes assim, não, vamos embora agora. Porque era uma forma de proteger tanto ele quanto de me proteger. E a nossa mente realmente, ela sofre muito, né? A mente da mãe, porque você se sente julgada, né? Você se sente impotente dentro da situação. E você precisa ajudar a criança Além do na sentimento de culpa, né? dela, né? E a culpa. Sim. Então, é muito difícil. E como é que essa mãe, vamos dar logo essa dica que é importante, ela pode agir para que essa criança, naquele momento que está ali muito agitada, em crise, ou tendo esse comportamento desafiador, como é que essa mãe vai agir para essa criança se autorregular? Rose, eu cheguei a um entendimento de que, assim, ó, ninguém apaga fogo com gasolina, ok? Não bater de frente, é isso? Exatamente. Então, se você não vai apagar um fogo com gasolina, se você jogar a gasolina, se é inflamável e você jogar um outro produto inflamável, vai o quê? Ser uma explosão muito maior, né? Então, o que eu entendi? Que eu preciso estar autorregulada, né? Eu preciso da minha autorregulação para poder equilibrar o outro, né? Então, assim, foi muito difícil, é muito difícil, é um trabalho diário. É um desafio. Né? Um desafio diário. Então, assim, já houveram momentos, assim, de... O Todd, ele quer realmente ver você explodir também, sabe? Ele tem esse poder de
te tirar do sério. Então, assim, já houveram momentos que eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Dá um desespero. Dá um desespero. Deu vontade de sair correndo pela rua, ou você já correu? Eu fiz isso, sabe? Assim, Saiu correndo. Eu saí, eu larguei todo mundo em casa, abri a porta e andei pela rua chorando. Né? E aí uma pessoa me parou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Agora está tudo bem. Foi a sua forma de se regular, na verdade. De autorregulação. Então, assim, isso ele era muito pequeno na época, né? Tinha 2 anos. Então, eu fui quando ainda não tinha essas intervenções que hoje tem, não é isso? Exatamente. Uhum. Além desta autorregulação que a pessoa que cuida, principalmente a mãe, tem que ter, tem que buscar de diversas formas. Às vezes precisa até tomar uma medicação para ela não ficar irritada facilmente. Fazer várias terapias também, né? Fazer sua psicoterapia. Me senti esgotada, sim, né? Assim, a ponto de eu estar dirigindo e não saber para onde eu estava indo. Aí depois, no meio do caminho, eu falava, eita, eu estava indo para outro esgotamento lugar. mental. Né? Esgotamento mental. Assim. Então, eu fui buscar também ajuda, né? Porque, ajuda terapêutica. Exatamente. Você pensa que você é autossuficiente, né? Muitas vezes a gente tem esse sentimento de autossuficiência. Não, eu dou conta, eu posso. Mas você também precisa de ajuda. E foi aí que eu também fui estudar um pouco sobre ansiedade, né? Porque eu me vi dentro de uma crise você fez um curso, né? Então, dentro da psicanálise, eu fiz uma especialização em ansiedade. Fale um pouco sobre essa especialização, onde você fez. Te ajudou bastante, não somente para te ajudar, mas para ajudar outras pessoas. Eu comecei primeiro com os perfis de comportamento, depois eu fui para uma pós-graduação em neuropsicologia, e aí fui para a psicanálise clínica, né? São 840 horas de aula dentro da psicanálise e me especializei em ansiedade. Porque eu me vi dentro de uma crise de ansiedade. E eu observei os meus filhos e falei, poxa, tem momentos que a gente às vezes fala, ai, por quê, menino? A gente tá ali... Mas a criança está também tendo uma crise de ansiedade e a gente não está entendendo, né? Então, assim, às vezes acontecia de estar no carro, mãe, eu estou passando mal. O que você tem? Estou enjoado. Que enjoo é esse? Ah, não sei. E aí, com isso, eu fui observando, gente, esse menino está tendo crise de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela começa no estômago. Então, ele não sabe falar o que ele está sentindo, ele fala que está enjoado. E a gente vai querer dar um remédio de enjoo. E aí, eu fui observando tudo isso. E não era nem o pequeno, era o do meio. Eu percebi que toda vez que ele entrava no carro, ele tinha crise de ansiedade. Né? Então, assim... E geralmente esse filho do meio, que é chamado filho sanduíche, sofre bastante. Sofre. Ele se sente exprimido ali, né? Por um lado e pelo outro. Eu percebo isso nele, que ele fica querendo intervir, assim, querendo mediar. Eu percebo que ele fica querendo mediar o irmãozinho agitado, ele fica ali... Como se quisesse fazer alguma coisa. Exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, um de 10 e um de 7. Então, o de 10 e o de 7 estão mais perto em questão de idade. E esse irmão, que também, eles são de outros pais, então esse de 10 é o mais velho irmão do pequeno, entendeu? Né? Dentro da questão sanguínea. E aí ele fica ali tentando resolver o problema. Mas eu já tive que falar para ele, filho, eu sou adulta, mamãe é adulta, você não é o pai do seu irmão e você precisa entender isso, porque você está levando um fardo, uma mochila pesada nas suas costas que não te pertence. Então, a gente precisa ter muito esse olhar, né? Então, não queira resolver o problema do seu irmão. Deixa que mamãe vai saber resolver o problema do seu irmão. Né? E assim com o mais velho também. Vocês precisam entender que vocês não são os pais. Vocês são os irmãos, então vocês precisam agir como irmãos. Como é que vocês vão agir com o irmão? Entendendo que o seu irmão precisa de uma atenção diferente e que em alguns momentos vocês não vão poder falar nada. Eu falo com o Bernardo às vezes, não aperte o botão vermelho, porque tem um botão vermelho prestes de perigo, entendeu? E eu falo, por favor, não acione esse botão. Por favor, não acione esse botão. Ou seja, se você ensina os outros a se afastarem um pouco e não querer resolver, momentos, né? se envolver, querem resolver,
da vai briga, piorar, da confusão. Vai piorar muito. Muito a bem, você situação. tem muita experiência e nós vamos para a parte 2 em breve, viu? Quem sabe a semana que vem já, né, Ronise? Sim, sim. Nós já vamos deixar agendados. Ronise, nesses minutinhos que nos resta, fale mais alguma coisa para a gente partir para as despedidas. Pronto, gente, eu só queria alertar vocês a importância do diagnóstico precoce. Né? Ele é diagnóstico fundamental, precoce. porque quanto menos idade tiver essa criança, mais chances da gente poder estimular e trabalhar aquilo que é necessário dentro da especificidade dela, né, para contribuir para uma vida que vem aí pela frente. É só isso. Muito obrigada. Vocês gostaram do tema neurodivergentes? Então, fique alerta que a semana que vem tem mais, elas continuarem. Hoje só foi uma introdução, né, querida? Sim, sim, sim. E a Ronise estará vindo sempre aqui para falar sobre aquele tema das telas que eu quero que continue. Eu desejo muito. É necessário. É necessário. E também esse tema de hoje, ok, meninas? Certo. Comprometidíssimas. Agora, fale aí, querida, onde você está atendendo, como é que você está dando esse apoio a essas mães, né? Porque o menino, a criança, já está sendo atendida pelo fono, pelo TO, pelo neurologista. E a mãe? É isso, Rose. Geralmente as mães, elas querem melhorar a qualidade de vida do filho. Mãe só pensa no filho, né? Mas as mães também adoecem com a neurodivergência dos filhos, né? E aí foi pensando nisso, pensando em mim primeiramente, né? Porque você faz uma análise da sua dor e que eu parti para esse projeto, né? De ajudar outras mães a se sentirem mais acolhidas, mais leves dentro da sua maternidade. E estou aqui. Muito bem. Essa mãe que está nos ouvindo, ou que vai ouvir depois, gostaria de ter um encontro com você, esse encontro terapêutico. Como ela faz para agendar? Dê aí as dicas, seu Instagram, seu telefone. Isso, pode entrar em contato através do Instagram, que é aceitei_ser mãe. Olha o título, gente. Ela aceitou ser mãe de neurodivergente. Ser mãe. Enquanto não tinha aceitado, estava só o sofrimento. Agora que você aceitou, melhorou. Às vezes você olha para você e fala assim, eu não queria ter um filho diferente. Então tá, entra no Instagram, aceitei_ser mãe. Muito ou pelo bem. WhatsApp, que é o 77991024103. E você está preparada para receber essas mães, acolhendo essas mães, para né? dar acolhimento, né? Escuta, e fazer né? com que essa mãe respire, porque uma das coisas que a gente mais quer na vida é eu só quero respirar. Muito bem, vamos partir para o nosso tchau, tchau. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Solta a vinheta da oração, Jonatas. Orar. Te damos graças, Deus bendito, Deus eterno, por este momento de muito aprendizado, mas também de enfrentamento, Senhor. Como nós humanos temos dificuldade, meu Deus, de reconhecer as nossas inabilidades, nossas dificuldades. E hoje aqui isso foi falado com tanta precisão, da importância desse enfrentamento, da humildade de buscar ajuda. Obrigada, Deus, por essas mamães que estão aqui, essas mulheres que o Senhor tem dado esse dom, Senhor, de ajudar, ouvir, escutar de verdade. Usa as tuas filhas, nos use, Senhor. Eu me incluo porque o Senhor tem enviado tantas mães assim que sofrem e que precisam desse abraço, desse acolhimento. Obrigada, Deus, pela nossa tarefa que o Senhor entregou em nossas mãos. Pai, nos dê um resto de dia na tua presença. Abençoa as tuas filhas, abençoe os nossos filhos, no meu caso, meus netos. Tu sabes o que cada um está precisando. Que cada um receba a tua bênção. Ainda oramos por aqueles corações enlutados. Que o Espírito Santo, Consolador, esteja confortando o Senhor, cada um. Fica conosco, nos dê um resto de dia na tua presença. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas antes de despedir, você consegue falar em poucos segundos do seu projeto? Se não, deixa para a semana que vem. Fala pelo menos o título. Tudo bem. É um projeto, na realidade, que eu faço parte desde o ano passado, tá? Que é o projeto Integrar, que foi o padre Gerson da paróquia Nossa Senhora das Candeias que abraçou. Ele foi idealizado por duas psicólogas, Nayala e Shirley.
Na próxima eu falo um pouco Sim. mais. Então, é um quem quiser participar desse projeto, é o projeto... É o projeto Integrar. Integrar. Né? É um projeto voluntário, um projeto social, né? E nós de acolhimento, lidamos né? com 75 famílias de autistas. Muito bem. E essa pessoa que quer vulnerável. participar, te encontra onde? No Instagram? No Instagram, o meu particular, Pode Ronise falar. Sampaio. Ronise com Z. Isso, Ronise com Z, tá, gente? Ronise Sampaio. Ou no 779-9155-4802. Muito bem. Agora, tchau, tchau, ouvintes. Até amanhã com mais um programa Espaço Mulher, com mais uma entrevista muito rica. Não percam.